Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. E depois de falar com você sobre como pesquisar, como se preparar para uma apresentação, como elaborar um esboço, como treinar, hoje nós vamos falar sobre as características de oratória. Nós vamos ver como que as características de oratória podem enriquecer a sua apresentação e tornar você um orador profissional. Você pesquisou o seu assunto, desenvolveu o seu tema, elaborou o seu esboço, treinou a sua apresentação e agora você vai proferir o seu discurso, vai fazer a sua apresentação perante o seu público. Como você vai apresentar a sua apresentação, o seu discurso perante a sua assistência? Como você vai conseguir chamar a atenção da sua assistência, motivar, como que você vai conseguir instruir, como que você vai conseguir prender a atenção da sua assistência? É aí que entram as características de oratória. Elas são muito importantes para enriquecer a sua apresentação e ajudar você a alcançar o seu objetivo, a alcançar o objetivo pelo qual você preparou a sua apresentação. Mas o que são características de oratória? Bem, características de oratória, para que nós possamos entender o que são, nós precisamos entender o que é a oratória. O que é oratória? A oratória é a habilidade, a arte de falar em público de maneira clara e objetiva, de maneira simples, estruturada, fluente. A oratória se refere à habilidade de falar de maneira eficaz e persuasiva. Então, a partir dessa definição, nós conseguimos entender o que são as características de oratória. São as habilidades que vai ajudar você a fazer uma boa apresentação e a atingir o seu objetivo. Você vai falar de maneira clara, você vai usar argumentos que convençam a sua assistência, você vai ser persuasivo. Então, estas são algumas características de oratória. E quando você faz uma apresentação, é muito importante que você desenvolva essas características, porque só assim você vai conseguir atingir o objetivo do seu discurso, da sua apresentação. Quais são os benefícios de você desenvolver habilidades oratórias, características oratórias? Vamos citar aqui pelo menos duas. Qual é a primeira? Você desenvolver boas características oratórias te ajuda a se expressar de maneira mais eficiente. É isso mesmo. Você consegue ser mais eficiente, você consegue ser mais claro, você consegue se fazer mais fácil de entender. Então esse é um dos benefícios de você desenvolver características oratórias. Por exemplo, quando você desenvolve características oratórias, você aprende a se articular melhor. Você articula melhor as palavras. A sua maneira de falar fica mais clara, fica mais fácil para a sua assistência entender. Para que a sua assistência se sinta motivada, primeiro elas precisam te entender. E se você não tiver uma boa articulação nas suas palavras, a sua assistência pode ter dificuldade de entender o que você está falando. Mas quando você articula bem, isso contribui para o fácil entendimento. E quando os seus ouvintes te ouvem e te entendem claramente, eles tendem a levar você a sério. Você consegue prender a atenção da sua assistência. Você consegue ser um orador mais eficiente.
Também quando você treina bastante, você desenvolve características de oratória como a boa pronúncia, da mesma maneira, os seus ouvintes eles conseguem se concentrar na apresentação. Imagine, por exemplo, um orador que tem dificuldade na pronúncia das palavras. Fala muitas palavras erradas, entrecortadas. O que vai acontecer com a assistência? Eles vão começar a prestar atenção nos erros do orador, nos seus erros de palavras, não no discurso em si, na apresentação em si. Ou seja, você pode desviar a atenção da sua assistência. Então, quando você tem uma boa pronúncia, isso contribui para a sua assistência focar na sua apresentação, te levar a sério e prestar atenção no que você diz. Então, durante essa série de vídeos, os próximos vídeos que nós vamos falar aqui sobre várias características, nós vamos falar aqui como que você pode conseguir isso, né? Como você pode conseguir ter boa fluência, como você pode conseguir articular bem as palavras no seu discurso, a pronúncia, a importância da pronúncia. Vamos falar também sobre esclarecer o valor prático da sua matéria, do seu tema que você está desenvolvendo. E quando você desenvolve características oratórias, você não apenas repassa a informação, mas você consegue mostrar para a assistência por que aquele assunto é importante para eles e como eles vão colocar em prática. E você também consegue mostrar o valor prático daquela informação. Porque você só vai conseguir motivar alguém a seguir as suas palavras, a levar você a sério, a aceitar o que você diz, se você conseguir convencer a sua assistência, né? Se você conseguir convencer as pessoas de que o que você diz é importante e benéfico para eles. Desenvolver características oratórias vai ajudar você a fazer isso com facilidade. Você vai conseguir tocar a sua assistência e vai conseguir motivá-los à ação. E desenvolver características oratórias, além de ajudar você a expressar de maneira mais eficiente, de fazer com que você seja entendido mais facilmente, que você seja mais claro na sua informação, no seu discurso, na sua palestra, vai ajudar você também a desenvolver a arte de ensino. Quando você desenvolve características oratórias, você notavelmente se torna um instrutor melhor, porque você consegue se expressar melhor, você consegue focar nos pontos principais, você consegue pegar um assunto difícil e consegue transformá-lo em algo simples, fácil de entender, porque você desenvolveu características oratórias que habilitam você a conseguir explicar qualquer assunto com facilidade, desde que você esteja preparado, que você tenha pesquisado, que você tenha estudado o assunto. Então você vai conseguir transmitir uma informação que poderia ser difícil para a sua assistência entender de uma maneira mais fácil. Imagine que você vai fazer uma palestra para um grupo de pessoas que tem pouca instrução secular. Talvez você vai falar sobre um assunto difícil. Como você pode fazer aquelas pessoas que têm uma limitação no entendimento sobre aquele assunto, a entender aquele assunto com clareza? Se você tiver desenvolvido habilidades e características oratórias, você vai conseguir fazer isso com habilidade. Você vai conseguir ajudar a sua assistência a entender aquele assunto de maneira simples, como se fosse um assunto muito fácil. E aí você vai se sair como um notável instrutor. Então, por isso que é importante você desenvolver características oratórias. Algumas características oratórias que podem ajudar você a se tornar um instrutor melhor e a explicar com clareza os assuntos por exemplo, você pode enfatizar o ponto principal da sua apresentação. Quando você enfatiza o ponto principal, você consegue prender a atenção da sua assistência e consegue persuadi-los. Imagine que você vai fazer aí uma palestra de meia hora. Então você talvez preparou muita coisa, mas ali dentro da sua apresentação você tem um ponto principal. Você tem um foco ali dentro do seu discurso, da sua palestra, que você quer que a sua assistência se lembre, que você quer motivá-los, que você quer que eles apliquem aquilo que você está falando. Então, o bom orador, ele consegue destacar o ponto principal. Por que isso é importante? Porque a sua assistência não vai lembrar de tudo que você falou, mas o ponto principal eles precisam lembrar. E quando você desenvolve habilidades oratórias, você desenvolve características oratórias, você consegue
fazer com que a sua assistência se lembre dos pontos principais, porque durante a sua apresentação você vai enfatizar os pontos principais do seu discurso, da sua palestra, da sua apresentação. E isso vai ficar gravado na mente dos seus ouvintes. Pode até acontecer de passar algum tempo, aí você encontra com alguém que ouviu aquela palestra sua, e aí a pessoa te fala, olha, aquele dia, aquela palestra que você fez foi muito boa, aquele ponto que você destacou me ajudou muito. Aí talvez nem você estava lembrando, mas a pessoa lembra. Por quê? Porque você foi um hábil instrutor, você não apenas transmitiu informações, você ensinou algo. Então, quando você aplica as características oratórias, você consegue se tornar também um hábil instrutor. Uma outra característica oratória muito importante que a gente também vai ver no decorrer desses vídeos, né, dessa série, é sobre a modulação da voz. Por que a modulação da voz é importante? Quando você modula sua voz, você usa o tom correto da sua voz, o volume correto, o sentimento correto, você consegue tocar o coração, você mexe com as emoções. Você consegue ajudar a sua assistência a ter vontade de colocar em prática aquilo que você está falando. Eles sentem vontade de levar você a sério e de acatar as suas palavras. Então, se você está fazendo uma palestra cujo objetivo é motivar a ação, você consegue por aplicar essa característica oratória. Então, vimos aqui apenas alguns exemplos de como que, por aplicar características oratórias, você pode se tornar um orador melhor, você pode se tornar um orador profissional, um orador fluente. Então, por aplicar as características oratórias durante a sua apresentação, isso vai ajudar você a alcançar os resultados que você espera com a sua apresentação. Então, em resumo, quais são os benefícios de desenvolver e aplicar características de oratória durante a apresentação? Pelo menos 2 benefícios. Vai ajudar você a ser mais claro, mais facilmente entendido. As pessoas vão levar a sério o que você diz, vão prestar atenção no que você está falando. E segundo, vai ajudar você a se tornar um instrutor melhor. Você não apenas vai passar a matéria, você vai instruir. As pessoas, ao final da sua palestra, vão sair de lá com a sensação de que aprenderam algo novo. Elas aprenderam algo com você. Então, esses são alguns dos benefícios que você pode ter por desenvolver características oratórias. Em vídeos futuros, eu vou estar falando aqui sobre cada uma dessas características. Vou trazer em cada vídeo uma característica oratória diferente e nós vamos falar como que aplicar aquela característica, ela vai ser importante no seu proferimento, né, na sua apresentação. Nós vamos ver por que ela é importante, como colocar em prática, né? Então, tudo isso nós vamos falar aqui nos próximos vídeos dessa série. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, está aqui na playlist, aqui no canal. Incentivo você a ver os vídeos, né? Desde o primeiro vídeo que eu coloquei até esse último, né? Sobre essa série. Se você está querendo se tornar um orador profissional e tem dificuldade, veja os vídeos, vai te ajudar muito, né? Ou se você já é um orador e quer aprimorar também, eu espero que os vídeos que eu venho postando aqui no canal possa ajudar você a atingir o seu objetivo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Na próxima semana estou aqui novamente com mais algum conteúdo trazendo aqui para vocês aqui no canal. Um forte abraço, uma excelente semana para todos e até o próximo vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público.